Olá, boa tarde. Olá, Natasha é uma especialista de produtos na área da Pixion. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, moderno. Vamos falar um pouco sobre a Pixion, vamos falar um pouco sobre a WiseTech, pessoal que está nos acompanhando aqui. Então vamos lá. A WiseTech é uma integradora de tecnologia. Ficamos aqui atendemos o mercado hoje do estado de Bahia, Sergipe e Alagoas. E a WiseTech, trabalhamos com produtos na área de gestão e tecnologia, mas nosso principal mercado é a área de saúde. E o nosso principal parceiro nessa missão é a Pixion, que nós somos distribuidores Pixion nesses 3 estados também. E a Pixion, que é uma das líderes na área de saúde, de tecnologia para a área de saúde, bem posicionada, todos conhecem na área de radiologia, hospitais, laboratórios. E Natasha é uma responsável pelo projeto de teleconsulta, correto, Natasha? Fala um pouco sobre a Pixion, Natasha, para que Certo. as pessoas que estão nos acompanhando possam conhecer um pouco mais sobre a Pixion. Fala um pouquinho sobre você também. E enquanto eu vou colocando algumas informações aqui que o pessoal já me pediu aqui para colocar sobre a nossa live de hoje. Bacana. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Natasha, sou analista de marketing de produtos, é, especialista na parte de hospitais e clínicas, né? Atualmente trabalho com o portfólio da Pixion focado nesses dois segmentos. Já atuo na Pixion há 2 anos, mas conheço a Pixion já há bastante tempo, né? Há mais de 10 anos aí. Nosso portfólio é bastante amplo, um dos maiores para a área da saúde, né, no Brasil, então abrangendo aí toda a parte de hospitais, clínicas e laboratórios e radiologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teleconsulta, né? Que é uma novidade aí do nosso portfólio. Exatamente. Acho que deixa eu só agora fazer o pedido aqui, que é e fixar ali. Pediram para eu fixar aqui, fixar comentário. Pronto. Peço a. Acho que foi, não está mais aparecendo aqui. Não está mais Aí. aparecendo, né? Então, Uhum. ok. Está fixado ali o comentário. Vamos lá. Pronto. Então, bom, pessoal, teleconsulta, telemedicina, telesaúde. Tem se falado muito sobre isso. Estamos em home office também, principalmente nesse período de quarentena, de Uhum. Covid, que tem mudado a vida e o mercado de todos, afetou o mundo por completo. E cada vez mais a telesaúde ou a telemedicina, a teleconsulta, tem sido uma ferramenta de apoio, tem sido uma alternativa a mais para que a saúde e os cuidados possam continuar sendo executados nesse período. E aí, Samantha, Natasha, olha a brincadeira, foi uma piada, foi a primeira brincadeira com a primeira piada, que a gente sempre brinca quando começa a troca de nome, mas vamos lá. Não tinha jeito, tinha que descontrair. E Tinha que aí ser as pessoas uma. tinha que ser, não tem jeito. Então, Natasha, vamos trazer um pouco para o pessoal aqui o seguinte. Conceito de teleconsulta e de telemedicina, para o pessoal ficar um pouquinho mais. Uhum. Para a gente colocando, inserindo as pessoas que estão nos Sim. ouvindo agora nesse conceito que a gente vai estar tratando ao longo dessa live. Então, um pouquinho sobre Uhum. teleconsulta, um pouco sobre telemedicina. Como as pessoas às vezes se confundem, quais são os pré-requisitos. Então, vamos trabalhar um pouco Sim. de conceito em cima disso aí. A telemedicina, ela é um conceito mais amplo, né? A telemedicina, ela pode acontecer, já acontece no Brasil, né, há Sim, bastante tempo, e ela pode acontecer no momento de uma cirurgia, né, com um médico fazendo um acompanhamento à distância, ela pode sim, acontecer numa troca de informações para a segunda opinião, no momento de diagnóstico. A telemedicina acontece principalmente de médico com médico, né? E pode acontecer em alguns outros momentos, né? Então, ela é um conceito muito mais amplo de atendimento, né? De servir a medicina à distância, né?
A teleconsulta, ela é especificamente o atendimento do médico com o seu paciente. Então, ele vai fazer aquele atendimento de consultório, né? Ao invés dele trabalhar no ambiente físico, ele vai atuar utilizando uma plataforma para fazer a teleconsulta de maneira que tenha a possibilidade de uma videoconferência. Então, a teleconsulta, ela é uma parte da telemedicina, ela é um pedaço aí Um da pedaço da telemedicina. telemedicina, um braço da telemedicina. Isso, um A braço. Uhum. telemedicina como você mesmo explicou, ela é bem mais ampla, bem mais complexa, envolve desde diagnósticos a vários braços, digamos assim, da telesaúde. Mas a teleconsulta em si, ela tem agilizado muito a vida, principalmente nos principais atendimentos, principalmente nos principais, no vínculo entre o paciente e o médico. Então, Sim, é muito importante fazer essa distinção, porque é comum se chamar teleconsulta de telemedicina. E o que a gente tem visto muito no mercado, que é tudo novo para todo mundo nesse aspecto, está todo mundo sim. ainda aprendendo, desenvolvendo e buscando novas experiências, é que esse conceito ele tem sido muito, muito misturado. Natasha, me responda mais uma coisa. No caso da teleconsulta, quais são os... Uhum. já tá, explica para o pessoal, já tá legalizado, está provisoriamente legalizado, como é que está esse processo hoje? O médico pode exercer Sim. tranquilamente, todos os convênios têm aceitado isso, particular isso pode ser trabalhado Uhum. normalmente. Explica para o pessoal mais ou menos como é que está essa relação, digamos assim, essa parte de legislação, essa parte institucional, essa parte Uhum. desse segmento da teleconsulta. A teleconsulta, ela está regulamentada por uma medida provisória, né? Quando, no início da pandemia, o governo estabeleceu que autorizando, né, a prática de teleconsulta, até então ela não era regulamentada no Brasil. Então, os médicos, por isso que a gente fala que a teleconsulta é uma parte da telemedicina, né? A telemedicina, ela acontece Sim, já há um tempo, né? sim. Mas a teleconsulta, ela não foi regulamentada, né? O CFM não liberou esse tipo de prática para os médicos. Então, a teleconsulta, ela está regulamentada atualmente mediante a medida provisória, né? Por conta da pandemia. E é um cenário que a gente imagina que não tem como reverter, né? Não vai ter como voltar atrás. Então, o mundo mudou, as necessidades são outras, e com certeza os médicos que começarem a se adaptar a esse novo modelo, os pacientes que começarem a utilizar o serviço dessa forma, né? Eles vão acabar, a gente vai se adaptando, né? A tecnologia, ela muitas vezes ela apoia um momento de mudança como esse e ela chega para ficar, né, que é o caso da teleconsulta. Alguns convênios também precisam se adaptar, né, porque por se tratar de um momento muito novo, né, é uma situação diferente para todo mundo, então os convênios também precisam se adaptar, então alguns já aceitam, né, para alguns tipos de consulta, para algumas especialidades. No particular isso é muito mais fácil, porque o particular é só a relação ali do médico com o paciente, né, e existem uma série de normativas ainda, né, que a ANS precisa se posicionar de uma maneira mais clara também do que é possível, que é permitido fazer na teleconsulta, mas o importante é que a ANS se posicionou também recentemente com uma nota informando de que não é necessário todos aqueles procedimentos que estão na tabela dos convênios, eles não precisam fazer uma nova tabela, né? As consultas, elas são as mesmas consultas da tabela. Então, os convênios aos poucos vão se Ou adaptando, né? seja, o E como é novo serviço é para o eles, mesmo. o As serviço é o mesmo, ferramentas que só você vai estar utilizando, elas podem até se diferenciar, no caso é presencial, isso. remoto, mas o serviço é o mesmo, o objeto contratado e o resultado esperado, mesmo que o acesso à Isso. tecnologia seja diferente, ele tem que buscar o mesmo, por isso a remuneração também é a mesma, a tabela é a mesma, o código é o mesmo. Ok, interessante. Os convênios estão se adaptando, né? Então, a questão das tabelas vai variar bastante de convênio para convênio, Aí já vai de né? um acordo comercial, aí já depende do... Depende do convênio. Uma coisa interessante é que já são, pela informação que eu levantei aqui, e que os nossos clientes a gente já tem tratado ao longo desse mês, mais intensamente isso, já que
já tem 3 ou 4 convênios que atendem aqui a região Nordeste, já utilizando. Teve um convênio específico, não vamos citar nomes, que ele especificou algumas especialidades, ele liberou algumas especialidades. Outro convênio abriu completamente para consultas, mas também tem que informar, tem que fazer um protocolo no portal dele, no site dele. Então, cada convênio, todos eles a nível nacional, os regionais estão fazendo isso de forma mais rápida, mais fácil. Mas todos esses 4 convênios que eu citei são nacionais, então eles já estão começando a ter esse movimento. Porque, querendo ou não, é uma necessidade clara e latente. As pessoas Sim, com estão certeza. claramente com medo de sair, de circular, com receio de sair, de circular, mas elas não podem deixar de ter o atendimento, não podem deixar de continuar procedimentos, até mesmo uma necessidade, em caso de urgência, em caso de alguma especialidade que não dá para esperar. Então, pacientes críticos também, que fazem acompanhamentos, né, terapias, psiquiatras, né, até os próprios psicólogos, então não tem muito como deixar os pacientes sem assistência, né? Tem um convênio regional, por exemplo, que ele está colocando toda prévia, toda a primeira fase do atendimento dele, até mesmo de urgência, já rapidamente via telemedicina, então já está fazendo uma triagem nesse aspecto. Inclusive ele tem conversado com um dos nossos parceiros sobre esse projeto também. Então tá tendo um movimento, tanto convênios regionais que eu cito são vários. Você tem os convênios que atendem um estado específico ou região específica do Brasil, e você também tem os convênios nacionais. Então, assim, isso, cada um está seguindo uma estratégia diferente. Mas o fato é que o fato que nós estamos vendo está cada vez mais evoluindo, está cada vez mais aprofundando essa tecnologia, está cada vez mais se aprendendo, e a curva de aprendizado tem sido muito alta. Porque teleconsulta, a gente já vem falando já há alguns anos. Já tinha algumas experiências, já tinha algumas pessoas buscando a prática, mas não tinha uma real necessidade, como é o caso que a gente está vendo no mercado aqui agora. E aí, pessoas que nem imaginavam estar buscando isso, têm buscado, têm entrado em contato com a gente. São mais de 200 clientes em nossa carteira da área de saúde, e assim, a gente dá assessoria a várias unidades de grande, médio e pequeno porte, e todos, de uma maneira geral, estão buscando aprender, entender e entender como isso pode agregar e gerar valor para o cliente dele e aproximar. Uma coisa interessante nesse aspecto é que esse aprendizado que está ocorrendo, estão começando a enfrentar características, realidades, digamos assim, está começando a observar detalhes, agora que a prática está se intensificando, que não se observava antes. E o que a gente imagina o que a gente percebe e vê é que até mesmo a prática que estava sendo seguida com relação à própria teleconsulta antes mesmo desse processo, ainda era uma prática rasa, onde o foco era basicamente a conexão, a sala entre o médico e o paciente. Então, se você disponibilizasse ali um momento para que o paciente pudesse enxergar o médico, assim por diante, já estava considerando uma teleconsulta satisfatória, coisa que agora a gente vê que não, que você precisa muito mais do que isso. Então, para a gente também trabalhar um pouco, as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, falar um pouco mais sobre quais são as premissas de uma teleconsulta, quais são as características de um serviço desse digital, no que a gente já tem estudado, no que a gente já tem vivenciado nos nossos projetos. Natasha. O que a gente vê realmente, né, os primeiros médicos, enfim, que começaram a se adaptar, utilizando as plataformas que existem hoje de videoconferência, né, de plataformas de comunicação. Mas a teleconsulta ela é muito mais que a plataforma de comunicação em si, né? Ela é muito mais do que uma simples conexão de vídeo que você vai fazer para atender o seu paciente, né? Você tem que cumprir alguns aspectos e o paciente também precisa autorizar, né? O paciente também é um ser ali que vai participar do processo. Então, a teleconsulta ela vai muito além da ferramenta de comunicação, né? Ela é o principal destaque, mas ela não é
o único que não é a única ferramenta que é necessária, né? A ferramenta de teleconsulta ela é muito mais ampla. Você precisa estar desde o agendamento, né? Então, desde o agendamento do seu paciente, passar por todo o processo de elegibilidade, seja ele um paciente de convênio ou um paciente particular, né? Você precisa validar que aquele paciente, né, aquela pessoa que vai ser assistida na consulta, ela realmente é a pessoa que enviou os documentos, que você precisa validar esses documentos, e todos esses processos, eles não podem ser ignorados, né, porque além da videoconferência, você também precisa ter um prontuário eletrônico para registrar o atendimento daquele paciente, né, então é importante que os médicos que estão nos assistindo saibam que você precisa ter todas as ferramentas ali que vão garantir desde o agendamento do seu paciente, né, para que você tenha aí todo o processo de autorização A e elegibilidade do comunicação seu entre o paciente. paciente e a instituição, ou o consultório, ou a unidade, Uhum. ou ao médico, sim. Sim, e também aí o prontuário eletrônico para você poder armazenar essas informações, né? E de uma certa forma também garantir que você vai dar continuidade naquele tratamento. É uma consulta como se fosse uma consulta num consultório mesmo. É um processo que precisa ser feito aí com todas as características de um processo, de um atendimento dentro de um consultório. Então, a ferramenta de comunicação por si só, ela não é caracterizada como uma teleconsulta, né? A teleconsulta é o conjunto aí de ferramentas que você vai precisar ter no seu consultório para conseguir atender esses pacientes aí via teleconsulta. E até posteriormente as prescrições, onde o médico vai solicitar exames, vai prescrever medicamentos, né? Tudo isso também precisa estar dentro da ferramenta ali. Eu acho interessante, olha que engraçado o cenário que nós temos hoje. E esse é um motivo de discussão, principalmente nas mesas de negócio, nas reuniões de planejamento, de acompanhamento, principalmente para que a gente tem participado nesse momento de Covid, de crise, onde a gente está se fortalecendo esse tema de teleconsulta. Nós já vivíamos um mundo onde tinham clínicas que não trabalhavam nem com prontuário eletrônico, trabalhavam com prontuários manuais, Uhum. mesmo num mercado onde o convênio já exige autorização eletrônica, onde você já tem você já tem possibilidade de agendar, de fazer toda a parte de tecnologia digital com o seu paciente, toda a interação com o seu paciente, com seus fornecedores, com o seu convênio, mas você ainda existe hoje unidades em que os médicos se recusam a usar o prontuário eletrônico. Você tem hoje muitas unidades, eu já estou falando de uma quantidade um pouco maior, onde tem um sistema de prontuário, que tem um sistema de atendimento, mas que ele não é um prontuário eletrônico, por exemplo, certificado pelo Conselho Federal de Medicina. Ele não tem os Sim. pré-requisitos validados que a NGS2 ou a norma do Conselho Federal de Medicina traz para 10 bis para prontuário eletrônico. E agora eu vou ter que ter isso e ainda mais as exigências de uma teleconsulta, que a teleconsulta, querendo ou não, é um serviço digital que está sendo vendido, que tem outras regras aí que precisam ser analisadas, precisam ser prestadas atenção. A exemplo da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que você está Sim. coletando a informação e em muitas situações você vai ter, como é o caso, inclusive, da solução Pixel. Eu vou até falar para o pessoal que está acompanhando a gente que vão ter alguns pequenos spoilers aqui sobre conceitos, sobre os produtos da solução Pixel, mas Natasha daqui a pouco vai dizer para a gente quando é que vai ser o lançamento, ou pelo menos o período do lançamento do produto, que eu já vi, achei fantástico, já apresentamos para alguns clientes nossos a ferramenta de teleconsulta da Pixel, integrada à super ferramenta potente que a Pixel tem também na área de gestão de hospitais e de clínicas. Então, assim, eu fiquei entusiasmado, é tanto que o motivo dessa live é justamente para compartilhar com os nossos seguidores aí da Pixel e da WiseTech sobre essa fantástica ferramenta que a Pixel está lançando oficialmente, já que ela já lançou internamente nos próximos dias aí. Então, assim, o que eu quero fazer é o seguinte, tem toda essa estrutura, voltando ao assunto que eu estava falando, esse cenário hoje. Então, você tem LGPD, você tem o prontuário eletrônico, você tem que ter confirmação de paciente, você tem que ter o aceite de paciente para
para o atendimento digital, você tem que ter a prova que o Sim. atendimento digital foi feito, você tem que ter ferramentas que garantam também o contato, a integridade e a identificação do paciente que foi executado. Você também tem que ter identificação do médico que Uhum. executou. Então, tem toda uma tecnologia montada, envolvida em cima disso aí. Fala um pouco mais para a gente de como é que você está enxergando esse mercado que já vinha com toda essa divisão de realidades Uhum. e agora está Sim, sendo agora empurrada empurrado praticamente. para Uhum. uma alternativa que é essa teleconsulta. É uma mudança para todos, né? É uma mudança nas rotinas dos hospitais, é uma mudança nas rotinas dos pacientes também, né? É uma mudança principalmente para os médicos, né? Os médicos que provavelmente não utilizavam o prontuário eletrônico, né? Não se beneficiavam do que o prontuário pode proporcionar, né? De todo o acompanhamento do seu paciente, né? O envolvimento de toda a sua equipe integrada. E principalmente a documentação do paciente, né? Que você manter o prontuário atualizado é crucial aí para o controle para a administração da vida do paciente, né? Da saúde. E eu vejo uma adaptação muito principalmente por conta dos médicos mesmo, né? Se adaptarem a uma ferramenta onde ele tem limitações, né? Esse tipo de a teleconsulta ela tem algumas limitações, então como o paciente não está fisicamente ali, né? Alguns procedimentos o médico não vai conseguir realizar, obviamente, né? E o paciente também precisa tá ciente disso e num termo de consentimento assinar o termo de consentimento informando que ele está ciente, né, de que alguns procedimentos não vão poder ser realizados, né, então eu acredito que não são todas as especialidades, né, não é para todas as especialidades que a teleconsulta vai funcionar 100%, mas principalmente as consultas iniciais, consultas de retorno, consultas olha, 90% das consultas em que o médico precisa entender ter o primeiro contato ali com o paciente, acredito que é bem viável, sim. É bem viável a teleconsulta. Natasha, assim, os benefícios da teleconsulta, ela são conhecidos, mas vou até falar alguns aqui, citar alguns aqui. Por exemplo, você tem aí custo-benefício das ferramentas, que você consegue Uhum, otimizar melhor seu tempo, você consegue armazenar uma teleconsulta bem montada, bem estruturada, como é o caso da teleconsulta da Pixel. Você consegue armazenar seguro e de forma eficaz os dados, as informações, você consegue fazer atendimento de qualquer lugar e você consegue ter, principalmente no que tange ao paciente, acesso facilitado a especialistas. Então, uma coisa sim, interessante que o pessoal tem comentado é que está mudando também o atendimento de especialistas para o mundo digital. E aí você quebra paradigma de espaço. Então, é quando verdade. o pessoal que ficava atento à limitação de, não, eu tenho que vir no meu consultório para eu poder atendê-lo, uh, vai para o espaço, quebra. Não necessariamente o primeiro atendimento, como você falou, precisa vir no meu hospital ou na minha clínica. Eu lembro Uhum, que há 5 anos atrás eu fiz um acompanhamento, eu fiz um curso, era meio curso, meio acompanhamento, em que eu busquei informação e aí foi uma teleconsulta assim. Quem era o especialista, quem era o melhor especialista no Brasil, e ele estava no Rio. E ele fez 8 sessões, 8 atividades comigo, sequenciais no Rio e eu em meu apartamento. E foi fantástico. uhum. Isso há 5, 6 anos atrás. Então, cada vez mais você vai poder buscar quem é o especialista, quem é o que pode te dar um parecer melhor sobre aquele atendimento. É, o, o É uma deslocamento forma do tem. médico se diferenciar também no mercado, né? Exatamente. Oferecer um serviço diferenciado, porque ele também não precisa estar na casa dele, né? Ele pode estar no consultório. Não, e Ele pode, detalhe, e a fama do dele não vai consultório, mais. atender. E a fama dele não vai mais limitá-lo ao paciente fisicamente vir buscá-lo. Ele vai poder ser Uhum, acessado de qualquer. Por exemplo, eu posso indicar a Natasha, sei lá, um especialista que interessa a ela, e você pode ser uhum, atendido em São Paulo aqui, sem problema nenhum, e vice-versa.
Então, Sim, o paradigma de espaço mudou, essa facilidade mudou muito. E o médico pode atender, como você falou, da casa dele, pode atender, o paciente pode estar em qualquer do próprio lugar consultório. do próprio consultório. E isso, numa conversa recente, trouxe o seguinte cenário. Poxa, acabou o paradigma de espaço. Então agora eu vou me preparar para atender só o paradigma de espaço, ou a quem está fora? Não, eu posso continuar com os meus próprios pacientes aqui. Sim, Então não é algo que vai substituir, correto? não, não substitui de maneira alguma. Como eu falei, assim, o médico ele pode trabalhar com serviço de teleconsulta no próprio consultório dele, né? Ele continua a agenda dele nos atendimentos presenciais. Em determinados momentos ele pode atender um paciente via teleconsulta, né? Ou atender um retorno via teleconsulta e continuar atendendo os pacientes dele normalmente dentro do consultório dele, né? Usando as Então, mesmas ferramentas, usando o usando que as ele já mesmas usa hoje. ferramentas. O Uhum. cliente Pixel hoje vai usar para teleconsulta as mesmas ferramentas que ele já usa As hoje mesmas. para atender o paciente presencialmente. Mesmo As mesmas. prontuário, mesma coisa. Mesma Mesmas informações, agenda, as mesmas informações, mesmo prontuário, a mesma agenda. as Claro que mesmas telas, com inclusive. diversas melhorias, as mesmas telas, inclusive. Massa. Entrega de Interessante. resultado também, né? O que muda no prontuário, claro, algumas adaptações a gente foram necessárias, né, para a gente conseguir ter mais informações do paciente, para poder enviar mensagem com o link para o pagamento, se for um paciente particular. Então, algumas outras funcionalidades foram inseridas na ferramenta, né? Lembretes de que o paciente tem a consulta, na agenda também um diferencial para o médico saber se aquela consulta é presencial ou se é uma teleconsulta. Então, algumas adaptações foram feitas na ferramenta para que o médico saiba que ele está trabalhando na agenda dele, né? E que em alguns pacientes ali são teleconsulta. Então, muito simples assim, o médico não vai precisar aprender a mexer numa nova ferramenta, né? Ele vai continuar na ferramenta que ele trabalha hoje. Os médicos que trabalham com a ferramenta Pixion, né? O prontuário é o mesmo, então o que muda é a forma como ele vai visualizar o paciente, né? O paciente não vai estar na frente dele, vai estar na telinha ali do computador. Pessoal, estamos com Natasha, que é a profissional responsável por esse projeto hoje de teleconsulta na Pixion. A Pixion, que é a principal parceira da WiseTech na área de saúde, com soluções de ponta a ponta, com soluções aí de imagem, com soluções para hospitais, para laboratórios, para clínicas de especialidade. Então, nós temos já uma grande carreira, uma grande caminhada junto com a Pixion. Uhum. E estamos trazendo hoje, vamos começando a falar hoje sobre a teleconsulta, que é a nova ferramenta dentro das soluções Pixion de atendimento para clínica e para hospitais. Eu queria, assim, se você tiver algum interesse, quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma interação com a gente, clica no botãozinho da interrogação aí logo abaixo aí da live. Registra a sua pergunta. Já tem uma pergunta aqui. Aí eu vou tentar olhar o tempo aqui para a gente poder, já no final, responder. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, Natasha, que fala aqui sobre... Opa, deixa eu voltar, que eu acho que eu fiz bobagem aqui. Vamos lá, volta aqui. Pronto. Tem Voltou. uma pergunta aqui falando sobre garantia de sigilo e de Uhum. paciente tem condições de manejar o equipamento para compreender a condução. Já reconheci aqui uma profissional da área de saúde perguntando sobre... uma prestadora de serviço na área de saúde que provavelmente deve estar interessada também em fazer teleconsulta. E aí ela estava perguntando sobre a garantia de sigilo, como é que funciona um pouco sobre isso. Vamos... se quiser, já vamos adiantar essa pergunta aí, por favor. Responde aí como Sim, é que sim, funciona é isso. uma ótima pergunta, viu? É uma ótima pergunta, porque assim como eu coloquei no início da nossa conversa, né, a teleconsulta ela é um conjunto de ferramentas para você conseguir assistir ao paciente, né, de uma maneira segura também, né? Então, a plataforma que você vai utilizar para teleconsulta, ela precisa seguir padrões de mercado, de criptografia de informações, né? Então, as informações têm que trafegar. A gente está na internet, né? Está aberto aí para o mundo. Então, Sim. as informações têm que trafegar de maneira segura, né? Esses dados têm que estar criptografados, não podem ser interceptados.
A consulta, ela precisa ser toda gravada para que você tenha, o médico tenha garantia de que prestou aquele serviço, né, de que fez aquele atendimento e o que aconteceu durante aquele atendimento. Então, a própria garantia de que o paciente está ciente das limitações, né, então o paciente vai assinar um termo de consentimento digitalmente para que ele para que a gente tenha garantia, para que o médico tenha garantia de que ele sabe que aquele tipo de atendimento tem limitações sim, e que ele está aceitando aquele serviço. Né? Então, tem uma série de ferramentas dentro da teleconsulta que precisam realmente garantir aí a segurança da informação. Né? Como eu falei, né? Não é só uma conexão por videoconferência. Né? É. Ah, você usaria teleconsulta? Você que está nos acompanhando aí. Se você usaria, pergunta aí, responde, comenta. Você que é médico, o que você gostaria de saber agora sobre a teleconsulta, que a gente puder te ajudar aqui? Vamos tentar te ajudar aqui, se não, a gente peça que ajuda aqui os universitários também. Mas a ideia é justamente aqui a gente está falando um pouco mais sobre isso, abrindo um pouco mais sobre isso, e aí, Natasha, até fazendo um pouco do resumo do que a gente já falou até agora para as pessoas que estão chegando agora, teleconsulta, ela é muito mais do que uma comunicação com o paciente médico. Ela é um produto digital que tem, além de ter uma legislação médica, tem uma legislação de consumo e venda de produtos digitais. Ela tem aí toda uma documentação, tem termo de consentimento, tem registros clínicos obrigatórios no formato de prontuário eletrônico. Então, tem toda uma tecnologia, tem toda uma legislação envolvida em cima disso aí, que para você não ter problemas, é que você siga isso. Eu sei que o médico e a clínica siga isso. E essa é a preocupação, pelo que eu vi, do produto da Pixion, para atender toda essa demanda, essa realidade, para dar tranquilidade ao prestador de serviço, para poder estar executando mais essa modalidade de consulta. Você falou também sobre a plataforma de audioconferência, que tem que permitir gravação de sessão e com criptografada ponto a ponto para poder garantir a segurança do paciente. E você falou também da privacidade, manter a privacidade paciente-médico. Então, esse foi mais ou menos um resumo para quem está chegando agora, do que Natasha falou até agora. E aí, Natasha, tem mais uma outra pergunta aqui, antes de a gente seguir aqui, que eu tenho mais algumas perguntas aqui para poder fazer para você. Vamos lá. Pronto, olha, já tem aqui. A primeira pergunta foi de Roseli, que é doutora Roseli, que é psicóloga e pedagoga. Então, a primeira pergunta com relação a sigilo, ela perguntou sobre isso aí. Carla Lino, que é cliente nossa também, Carla está perguntando aqui o seguinte: paciente que necessita de receita médica de imediato após a consulta, consegue receber essa receita pela plataforma Pixion? Olha, ela está querendo Ótima fazer pergunta. um spoilerzinho aí. Esse assunto está um pouquinho mais lá na frente, mas já que ela trouxe, por favor, responda a Carla, por favor, que é uma cliente nossa atenciosíssima. Ótima pergunta. Obrigada, Carla, pela audiência, né, por acompanhar a gente. Hoje, na plataforma, após a consulta, né, o médico vai ter acesso ao prontuário. Então, no prontuário eletrônico, o médico vai assistir ao paciente, né, dentro do prontuário, visualizando o paciente, fazendo aí a conexão via videoconferência com esse paciente. E ele pode fazer a prescrição da maneira como ele faz hoje no Smart, e essa prescrição vai ser assinada digitalmente, né, encaminhada para o paciente num arquivo com a assinatura dele digital, criptografada, que o paciente pode validar na farmácia. Né? Então, toda a segurança da prescrição ela é mantida também na forma digital. Tá? Então, a garantia que a receita ela foi destinada para aquele paciente é a mesma garantia como se o médico estivesse fazendo no papel. Ou seja, Aí além vai de usar... assinar digitalmente. Certo? Ou seja, além de utilizar a mesma plataforma que ele já usa hoje para atender o paciente localmente, além dele usar, inclusive a fila de espera é a mesma, a fila de espera que ele acompanha os pacientes, a agenda que ele acompanha, os pacientes já chegaram na idade, ele também vai saber, o paciente já vai estar esperando ele na sala virtual, é só clicar, acessar o prontuário lá e realizar a consulta. Além dele ter, então, as solicitações de exame, as receitas, elas vão ser assinadas digitalmente, disponibilizadas para ele, enviadas por e-mail, e eles ainda vão ter, explica melhor um pouquinho, você ainda vai estar direto conectado com algumas farmácias conveniadas, é isso? Sim, a gente fez uma parceria com a Nexodata,
né, que hoje tem o sistema deles implantado em várias farmácias do Brasil, né, nas principais redes. E essa plataforma, esse parceiro, que ele permite que a receita do paciente seja encaminhada direto para a farmácia. Então, o paciente ele pode ir em uma dessas farmácias conveniadas, né, se o médico optar por utilizar a prescrição pela Nexodata, e ele dentro do Smart, sem mudança de tela, sem mudança de plataforma nenhuma, né? Isso já está dentro do próprio prontuário no momento em que o médico vai fazer a prescrição. O paciente pode se destinar aí a uma farmácia, e se a farmácia trabalhar com o sistema da Nexodata, né? Ele já pode retirar a receita dele, tirar a receita, retirar o medicamento, tudo isso de forma integrada, a solução do Smart. Pelo que eu recebi de informações sobre essa solução, hoje 50% do market share de farmácias hoje já tem acesso a esse sistema de compartilhamento de receitas, não é isso? E aí, ou seja, principalmente nas grandes cidades, o paciente não vai ter dificuldade de ter acesso à sua receita lá de forma digital, de forma digitalmente comprovada que é dele, com todo, ou seja, é uma solução a mais, é uma ferramenta a mais, é um filtro a mais que vocês estão disponibilizando para a interação entre o médico, a clínica, o paciente e o mercado. Então, ou seja, a clínica está cada vez mais gerando valor para a vida do paciente. O prestador de serviço não vai ser só mais uma teleconsulta. Você vai também gerar valor para facilitar a vida do paciente. Então, pelo que eu vi, vocês apresentou para mim recentemente, é uma solução ponta a ponta. Então, desde a intenção, o momento que eu entro em contato com a clínica, eu já posso entrar em contato com a clínica pelo portal, já posso executar agendamento, todas as documentações que forem necessárias, já envio digitalmente. Inclusive, se for particular, eu já faço o pagamento integrado a TEFs de mercado, com toda a segurança, como se fosse uma compra de uma passagem aérea, como se fosse uma compra num portal de vendas, dos melhores portais hoje do mercado. Você compra aquilo, é seguro. Inclusive, caso de cancelamento, também tranquilamente pode ter a devolução do valor. Também, da mesma forma. E aí eu sigo a plataforma até o atendimento médico. E aí uma coisa interessante. Uma das coisas também discutidas, eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, porque os clientes têm conversado muito sobre a gente com relação a isso. E a visão de vocês foi muito interessante, foi muito perspicaz e foi muito salutar para isso, que é a experiência do paciente. Que é o que isso... E aí eu vou mudar um pouquinho a pergunta, vou até antecipar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho. Muda essa realidade de teleconsulta muda para o paciente, muda para o médico, muda para a clínica, e tem vantagens e desvantagens. Carla falou uma limitação clara que até então você tinha, que era a questão da receita. E agora com essa implementação de solução da Pixel, já não tem mais essa limitação. Inclusive já gera valor para o paciente. Mas no cenário médico, o médico hoje, ele está no consultório dele, ele está no consultório, seja na clínica, onde for. O paciente vai a ele e você tem todo um processo. Aí eu queria que todos que estão nos ouvindo agora acompanhassem um pouco o meu raciocínio para poder facilitar, para poder entender onde eu quero chegar. O paciente chegava, nem sempre você tinha uma recepção ágil, nem sempre você tinha um atendimento ágil, muitas vezes você esperava, estou falando literalmente de espera. E aí, mas o médico estava ali, atendendo na sequência dos atendimentos. Ali. Agora, o paciente não vem mais a ele, não tem mais a situação do presencial. Eu estou falando de rapport, eu estou falando de confiança, de credibilidade, de você estar ali diante do seu médico. De proximidade. De proximidade, pronto, me ajude. Então, para o médico muda isso. Então, ele vai ter que mudar empatia, ele vai ter que mudar talvez a forma de atenção. E aí tem até um testemunho que daqui a pouco eu vou dar sobre isso, que minha esposa fez uma teleconsulta recentemente. Ela saiu elogiando a doutora Verena, que é a nutróloga, que é a nutricionista dela, de como o atendimento remoto dela foi tão bom quanto o atendimento presencial. Então, muda isso na vida do médico. Também muda na vida do paciente. E muda na vida da clínica. Fala um pouquinho sobre isso com a gente. Pra gente. Para o paciente, né, a facilidade dele poder ser atendido em qualquer lugar, né, onde ele esteja, facilita muito, né, assim, tanto no deslocamento,
né, quanto encontrar um profissional que realmente ele confie, que ele né, consiga assistência, ao acesso à especialidade que ele precisa, como a gente já colocou, né? Então, hoje, por exemplo, longe dos grandes centros, existe uma dificuldade de encontrar alguns especialistas, né? E a teleconsulta ela pode ser algo que venha a mudar um pouco essa realidade, né? As pessoas que estão distantes aí dos grandes centros, elas vão ter mais acessos aos especialistas, né? A algumas especialidades por conta do deslocamento que não é mais necessário, né? Então isso muda também a vida das pessoas. E é o que eu sempre falo, assim, não é porque você está virtualmente com a pessoa que o processo não precisa ser humanizado, né? Não Perfeito. torna a distância, ela não vai tornar o processo desumanizado, frio, né? Ela pode, depende muito de como o médico vai conduzir, né? É claro que é uma responsabilidade a mais para o médico, né? Mas é muito de como ele conduz a conversa, de como ele garante que, que o paciente está confortável com aquele atendimento, né? O quanto de informações ele é capaz de coletar naquela conversa com o paciente, né? Então, depende muito de como o médico conduz isso. Né? É claro que é um momento de adaptação para uma boa parte dos médicos, mas a consulta à distância ela não precisa ser fria, né? Ela pode se manter humanizada. Aliás, ela não deve ser fria. E a tecnologia hoje já Não. permite isso, que você consiga hoje dar um atendimento mais próximo, mais atencioso, com mais cuidado, mesmo sendo remotamente. E uma das coisas que a gente Uhum. tem discutido também internamente aqui, junto com os nossos clientes, é a experiência do paciente, ela tem que ser boa. A credibilidade, o resultado, a satisfação, a segurança do paciente. E por isso, quanto mais ferramental, quanto mais acesso a prontuário, porque sinceramente eu não consigo Resultados. resultados, eu não consigo ver o Uhum. médico para fazer telemedicina tem que usar um sistema diferente do que o que ele já usa hoje no dia a dia. Se tiver uma integração, menos mal, mas se não tiver uma integração, ele vai ter dificuldade, ou então vai ter que usar pelo menos duas ferramentas para poder utilizar, É. ou para poder atender o paciente, ver o histórico e tal. E isso tudo diminui o foco, diminui a atenção do médico no Uhum. paciente, que agora, já que não vai ter o fator presencial, vai ser cada vez mais importante para ele. É fundamental esse aspecto, acho que você tem toda a razão, isso que você colocou de empatia, de satisfação, de experiência do cliente, para mim foi algo que me empolgou muito quando eu vi a sua apresentação sobre isso. No cenário hoje de transição, vamos avançar um pouquinho mais, que está começando a aparecer cada vez mais perguntas aqui, já tem mais algumas aqui pendentes. No cenário de transição hoje, a gente falou um pouquinho mais cedo na live, eu queria falar um pouquinho agora. É uma alteração de cultura, o paciente está se adaptando a isso, o médico está todo mundo se adaptando a isso. Então vamos ser rápido aqui, até por causa do tempo da live. Nessa alteração de cultura, não vai mudar todo mundo para teleconsulta. E a telepresencial, a consulta presencial não vai desaparecer. Então, na verdade, Não. são duas realidades que vão estar cada vez mais presentes na vida do Uhum. prestador. Teleconsulta provavelmente vai crescer ainda um pouco, muito mais, até porque é uma coisa nova. Mas como é Uhum. que quais as estratégias que você tem abordado e tratado com o pessoal para poder acelerar isso? Só para tentar. Já teve cliente meu que disse: olha, em virtude da Covid, a gente vai incentivar o pessoal a fazer consultas de revisão via teleconsulta, para as pessoas já irem se Uhum. adaptando, diminuir a quantidade de Pessoas no pessoas no consultório. consultório, para poder até dar mais Uhum. segurança e intensificar isso. Me fala um pouco mais dessas estratégias que o pessoal tem trabalhado. Como é um momento de mudança, né? Então, nós também entendemos isso, né? Que o mercado vai precisar se adaptar e, de certa forma, isso precisa estar bem flexível também para o médico, né? Para que ele saiba que falando como Pixel, né? A Pixel se preocupou de que os médicos tenham a flexibilidade para se adaptar a esse momento, né? Então, hoje a forma como a gente oferta a solução, ela é uma forma mais flexível, né, para que o médico possa se adaptar e cada vez mais ampliar o serviço dele de Sim, teleconsulta, né?
e incorporar esse serviço, como você falou, né? Vai ser um serviço complementar ao trabalho que ele já realiza hoje. Então, com certeza, alguns pacientes ele não vai conseguir assistir via teleconsulta, ele vai precisar ter o contato presencial com esse paciente, mas consultas de retorno, revisão de exames, né, e as primeiras consultas, enfim, tem os médicos que precisam definir aí qual é a melhor forma que eles vão, por onde ele vai começar, né, mas a gente sempre dá algumas sugestões e flexibilidades para que ele se sinta confortável aí nesse momento de transição. Tá? Tem uma coisa também interessante, Natasha, que até foi uma das perguntas que colocaram aqui, que é o seguinte, a pessoa botou assim, que bom, mais uma ferramenta à disposição para o usuário Pixion. E aí a pessoa comentou aqui o seguinte, a Pixion já tem uma ferramenta ponta a ponta fechada com hospital, com clínica, com laboratório, com clínicas de imagem, e inclusive com PACS. Então quer dizer que, na verdade, o médico vai poder atender o paciente via teleconsulta, no prontuário do Smart, acessando as imagens de PACS, que ele pode acessar via o Aurora, então as ferramentas estão todas totalmente conectadas. E aí elas vão se complementando. Sim. Elas vão se complementando a essa solução Pixion que já é ofertada no mercado. E aí ele diz o seguinte, podendo você trabalhar com médicos, ou seja, a clínica vai poder ter especialistas que também não são da cidade dela, ofertando também o serviço, ou seja, uma clínica de Salvador pode ter agora dentro da estrutura de atendimento dela, um médico que mora ou que está fazendo uma especialização em outra cidade, em outro estado. Foi uma colocação que colocaram aqui que eu achei realmente muito interessante. É possível, não é isso, Natasha? Possível né? Porque a internet não vai bloquear esse tipo de acesso, né? Os conselhos regionais é que ainda não sabemos como vão se posicionar, né? Se o médico para prestar serviço em uma determinada cidade, hoje de outro estado, né, para prestar serviço em outro estado, ele precisa ter o registro do CRM dele naquele estado. Então, sim. Os conselhos regionais é que a gente ainda está acompanhando para ver como que eles vão se posicionar com relação à teleconsulta. Porque encurtar a distância, a tecnologia já encurtou. Já encurtou. Né? Ou seja, também se ele tiver com inscrição no Conselho Regional, ele já pode atender também pelaquele estado. Ele pode atuar em outro estado, né? Mas Entendi. O CRM, ele preconiza que o médico precisa ter o registro naquele estado para poder atuar naquele estado, né? Mas hoje a teleconsulta não tem como você bloquear esse tipo de acesso, né? Você não consegue restringir, né? A tecnologia, como eu falei, já encurtou essa distância. Né? Então, a gente está acompanhando. Tem uma outra pergunta aqui, rapidamente, dizendo, para quem já utiliza a ferramenta Smart Clean ou Smart Health, a teleconsulta seria uma nova ferramenta? Não. A gente trabalhou para que a teleconsulta fosse incorporada da maneira mais tranquila possível dentro do Smart. Então, para quem já utiliza hoje o Smart, a teleconsulta é mais um recurso do Smart. Não é mais um recurso mesmo do Smart. Mais uma funcionalidade do Smart, não é uma funcionalidade ferramenta à parte. do Smart. E como o Smart não é uma ferramenta apartada. E como o Smart é integrado com o restante do portfólio da Pixion, é integrado também com todo o restante do portfólio da Pixion. Interessante. Inclusive a agenda, a entrega de resultados, todo o prontuário, né? Tudo dentro do Smart. Tá, e aproveitando esse gancho aqui de Willan, exato, a pergunta de Willan aqui. Aproveitando esse gancho dele, o que é preciso então, o que é necessário para quem quiser implantar hoje a ferramenta de teleconsulta da Pixion, ou até para facilitar, para os clientes Smart hoje, responde para os dois, para quem precisar, quem precisar da ferramenta de teleconsulta da Pixion e para quem já é cliente Pixion, o que é que precisa hoje para poder funcionar a ferramenta de teleconsulta nossa? Precisa da agenda, né? A gente precisa ter o processo da agenda implantado, o prontuário eletrônico, né? Que acredito que quem já utiliza a ferramenta já utiliza o prontuário eletrônico. Quem faz consulta já tem o necessário aí para a implantação da teleconsulta. Quem já faz consulta no próprio Pixion? Quem já faz consulta hoje no Smart já tem o necessário. A gente precisa, claro, do portal, né? Para que o paciente faça os agendamentos dele online.
o portal do paciente. Então, se a clínica quiser disponibilizar o agendamento online, né, e não tiver o portal, ela vai precisar do portal para que o paciente consiga acessar o site e fazer o agendamento dele de forma online, não precisar entrar em contato por telefone ou por chat, enfim. Mas basicamente quem já utiliza o Smart e já faz consulta, já tem quase todos os módulos aí necessários para a implantação da teleconsulta. Isso provavelmente já é um paciente, já é uma unidade que já trabalha com exames, que disponibiliza exames, provavelmente ele já tem o portal do Já tem paciente o também. Então, portal na do verdade, paciente. é mais uma Uhum. funcionalidade também do portal do paciente, onde ele vai poder agendar, vai poder fazer pagamento de consulta particular, vai poder Sim. verificar, vai poder ver receita, vai poder ver resultado de exame, ou seja, vai estar o recurso lá disponível. Interessante. Vamos lá, a gente tem mais uma outra perguntinha aqui. Eu acho que eu esqueci. A dinâmica está tão boa aqui das perguntas que até o roteirinho que eu tinha feito aqui eu estou deixando um pouquinho de lado. Queria agradecer também aqui ao mais uma, doutor Ricardo, que é pneumologista, doutor Ricardo Figueiredo, que é pneumologista também, referência aqui na nossa região, está aqui também, até congratulando, elogiando aqui, excelente, mais uma ferramenta à disposição para eles, também interessante. Aqui você já respondeu a pergunta aqui de Danilo sobre como a telemedicina consegue substituir a abordagem física durante a consulta. A gente já explicou um pouquinho mais sobre isso. Também está perguntando aqui o seguinte, como é que funciona essa questão do certificado digital? O certificado digital hoje, no Smart, ele funciona Sim. tanto para assinar exames, como para exames de laboratório, como um prontuário eletrônico, né? Então, como é que Para funciona essa questão do prescrição. certificado digital? Tira essa dúvida também do pessoal aí. O certificado digital, ele é adquirido por uma unidade certificadora, né? Então, Serasa, que eu me lembro de cabeça, assim, Serasa, acho que o próprio CRM também emite certificado digital em alguns estados, não sei se em todos no Brasil, mas o CRM, de alguns conselhos que eu conheço, já emitem esse certificado. Então, o médico, ele precisa ter o certificado dele, né? O certificado digital dele, para poder fazer a assinatura da prescrição eletrônica, né, porque é esse certificado que vai garantir a segurança do paciente lá na ponta, né? Quando ele pegar esse documento tem que ter um certificado válido, onde a farmácia, no momento que ela receber esse arquivo, ela vai validar esse certificado, né, junto com a unidade certificadora. Então, hoje a gente tem, que eu me lembro assim de cabeça, É a Serasa, mesma unidade certificadora hoje que as empresas têm que comprar é a certificado para mesma, poder trabalhar com receita, e quando para você vai fazer uma trabalhar com nota declaração fiscal na escala eletrônica. eletrônica, então é o Uhum. mesmo certificado digital, a mesma certificadora fornece o certificado para o prontuário eletrônico que você utiliza no certificado, por exemplo, esse é muito exemplo, na Fornece. nota fiscal eletrônica, ok. Então, com posse desse certificado, o profissional vai garantir, vai certificar que é ele que fez aquele atendimento, que é ele que assinou aquele laudo, que ele fez Sim. aquela prescrição, e isso aqui vai ser usado para criptografia e assinatura e registro de todos os documentos, tanto do prontuário, quanto de solicitações, quanto de exame, correto? Correto, isso mesmo. Então, acho que mais uma pergunta respondida, e o tempo está acabando de nossa live, então eu queria Passou agradecer, rápido. passou rápido, assim, Natasha, muitíssimo obrigado, não tá encerrando não, mas só para já agradecer antes Não, que o tempo acabe. Muitíssimo obrigado pela presença, por estar falando um pouco mais sobre isso. Pessoal, isso aqui é só um primeiro passo, é só uma dose inicial, porque o pessoal da WiseTech aí solicitou a Pixel. Vamos falar um pouco sobre a nova ferramenta de teleconsulta de vocês, mas vai vir um lançamento oficial. Quem tiver dúvidas sobre a solução de teleconsulta, entre em contato com a Pixion a nível nacional, ou entre em contato com a WiseTech, que é distribuidor Pixion nos estados de Bahia, Sergipe e Alagoas, ou o seu distribuidor Pixion também local em seus estados. A nossa equipe comercial, a nossa equipe de consultorias, a nossa equipe de analistas técnicos estão à disposição para poder atender vocês e tirar essas dúvidas e mergulhar um pouco mais. A demanda, a solicitação de apresentações, de análise de projeto, preparação de projeto nas últimas 2 semanas foram intensas. A gente tem uma fila aí, digamos assim, tem uma fila para a gente poder percorrer, a gente está seguindo a ordem de quem procurou primeiro, a gente está atendendo. Mas a ideia é essa, é uma nova solução, Pixion, que teve todo o cuidado, até ela até não foi pioneira, né? Ela até esperou um pouquinho mais, ela olhou, observou um pouquinho, aprendeu rapidamente um pouquinho melhorou um pouquinho mais e trouxe uma solução, como você falou, ponta a ponta,
que isso é um diferencial fantástico. Então, o paciente vai Preocupada poder... com a segurança, né? Preocupado com a segurança do paciente, preocupado com a segurança do médico, preocupado com o nível de serviço que o médico vai estar prestando para o seu cliente e preocupado Sim. com a jornada do paciente para que ele tenha uma satisfação, para que ele possa ter uma boa experiência e sim, aí sim, se tornar um usuário comum e oportuno da teleconsulta. Como você falou, não vai substituir, Não, vai complementar. mas sem dúvida alguma vai ajudar muito a vida de todas as pessoas e das clínicas e dos prestadores também. Então, fala um pouco mais sobre isso. A grande preocupação é que não fosse só atender a febre, né? A febre do momento, onde muitas pessoas surgiu a necessidade. Então, geralmente, quando surge uma necessidade de mercado, surgem também várias soluções, né? Isso gera uma febre de mercado, né? E algumas soluções, acredito que vão se solidificar no mercado, né? Mas a preocupação foi ok, temos uma febre, né, de mercado, mas a solução ela precisa entregar um diferencial para os nossos clientes, né? Então ela precisa ter a preocupação com a segurança do paciente, atender LGPD, garantir a segurança do médico, garantir a segurança do paciente e que isso tenha uma continuidade, né? Então, como é um serviço que vem para complementar o dia a dia do médico, o dia a dia dos pacientes, né? A teleconsulta é algo que veio para ficar, né? Então, acredito que passada a pandemia, com certeza, a regulamentação deve ser feita, enfim. E não só via medida provisória, né? Que a regulamentação ainda é provisória. Ainda é medida provisória. Isso, mas que, pelo que a gente está vendo, não volta atrás. Não tem como voltar atrás. Eu acredito também que não tem como voltar atrás. E a preocupação foi essa, de que não só atender a febre do momento, mas que a gente também entregue valor para os médicos, né? Valor para os pacientes e garanta aí toda a segurança necessária para que ele dê continuidade desse serviço, né? Depois que a febre passar também. Né? Para que os pacientes que tiverem experiência nesse momento aí com a teleconsulta, ou que posteriormente acabe virando um processo natural no dia a dia das pessoas, né? Elas têm uma ferramenta de confiança, uma solução de confiança, onde ela sabe que vai conseguir dar continuidade no atendimento normalmente. Perfeito. Eu gostei muito mesmo do que vi, do que a gente já está trabalhando. Fiquei muito feliz, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente está acabando a nossa live. Acabando. Pessoal, tem algumas perguntas aqui que a gente vai responder depois. Nós vamos a nossa equipe de comercial, nossa equipe de marketing também vai entrar em contato, cada um com vocês aqui para poder responder. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por ter nos assistido. Obrigada, Kenzo. Natasha, obrigada, WazeTech. Obrigada, Pixion. Obrigado aí a Alice, a toda essa equipe maravilhosa que tem montado esse projeto, que montou e ajudou também a gente nesse projeto aqui. Obrigado aí a Cris. Obrigada, Érica. Cris. Exatamente. E assim, Natasha, parabéns a Pixion. Parabéns a Pixion por essa solução que realmente, diferente do que a gente estava vendo no mercado, está gerando valor ponta a ponta, tanto para o prestador quanto para o paciente. E aí, pessoal, a WazeTech está aqui à disposição de vocês para analisar o projeto de vocês, analisar as necessidades de vocês e com o know-how e a experiência que a WazeTech, junto com a Pixion e os demais parceiros hoje já tem, a gente pode, sem dúvida alguma, montar um projeto interessante, viável economicamente, que vai gerar valor para a sua unidade. Pessoal, pode perguntar pelo direct aí. O pessoal já está me dando... Pede a pessoa para perguntar pelo direct da Pixion e pelo direct da WazeTech. Qualquer dúvida, o pessoal vai estar respondendo também lá pelo direct. Sigam a gente aí nas redes sociais, sigam aí no Instagram, no LinkedIn, onde mais, Natasha, me ajude aí. LinkedIn, Instagram, Facebook, e todas as plataformas digitais. Vai ter provavelmente também um conteúdo desse também lá também no canal evento em junho. Fala do evento de junho, por favor, que tem poucos minutos, fale rápido. Sim. Tem 30 segundos restantes. Vamos fazer um evento em junho. Né? Agora no mês de junho a gente vai fazer um evento, então acompanhe as nossas redes sociais para participarem do evento, que vai ser bem interessante também. Vamos falar sobre tecnologia, sobre saúde, sobre vários assuntos bem interessantes aí, com bastante conteúdo rico para todos. Esse é um evento 100% digital que a Pixion está fazendo agora no mês de junho.
E semana que vem teremos uma nova Wise Live com o time que a gente vai anunciar nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos. Um Obrigada, abraço. Kel.